Olá, irmãos e amigos. Hoje nós vamos meditar sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus entre nós, o que significa isso e qual o poder que ele exerce em nossas vidas. Vamos ver no texto que está em Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao 9, onde lemos assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não temos nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Esse episódio nos mostra uma situação que era cotidiana naquele momento, naquela situação lá de Jerusalém. Na porta do templo, todo mundo sabia que existia um mendigo lá, tinha uma pessoa sentada lá constantemente. Isso me faz lembrar quando eu era criança, na cidade de Recife, numa daquelas pontes de Recife, tinha um mendigo na ponte sentado lá, e todo mundo sabia que aquele mendigo fazia quase que parte do cenário. Numa certa situação, numa certa ocasião, eu vi numa exposição de quadros sobre a cidade, um artista pintou aquela cena mais ou menos dali, da ponte Duarte Coelho, e no quadro do artista estava lá o mendigo sentado lá pedindo esmola. Ele fazia parte da cultura. Eu imagino que esse pedinte aqui de Jerusalém fosse algo assim. O texto diz que desde que nasceu ele tinha um defeito de nascença, quer dizer, desde criança ele tinha aquele problema. Então, praticamente a maior parte da sua vida foi sentado naquele lugar ali pedindo esmola. Ele fazia parte da cultura local. Todo mundo que fosse passar por ali sabia que ia encontrar aquele mendigo, já o conhecia. Talvez não conversasse com ele, talvez não tivesse nenhum tipo de relacionamento, talvez muitos dessem esmola, senão ele não ficaria ali tanto tempo, mas todos sabiam da existência dele, todos o conheciam. E Pedro e João, então, quando iam para o templo, na hora nona, eram as 3 horas da tarde, para fazer as suas orações, para poder pregar para o povo, né? Era uma hora que muita gente ia para lá, então era uma boa oportunidade para testemunhar, para falar de Jesus. E ao passar por aquele mendigo, o mendigo certamente estendeu a mão. O texto diz que ele implorava esmola. Ele devia ter um gestual próprio para pedir, ou algum olhar, alguma palavra que fazia com que as pessoas se condoessem de sua situação. Então o apóstolo Pedro parou, olhou para ele. Eu imagino o que será que passou no coração e na mente de Pedro naquela hora, olhando para aquele homem. Quando ele se lembrou que ele testemunhou Jesus ressuscitar mortos, curar cegos de nascença, resolver problemas sem nenhum tipo de solução possível, o que parecia ser inatingível, Jesus somente com a sua palavra, com o seu nome, ele podia resolver. Então é claro que no coração de Pedro ele se questionou: eu tenho fé para isso. Eu sou uma pessoa que conviveu com Jesus, eu sou testemunha do poder de Jesus, eu sei quem é Jesus, conheço este nome. Então se encheu de coragem, de ânimo, e olhou para ele, para aquele mendigo, atentamente, o mendigo olhando para ele, e ele insistiu: olha para nós. É claro que nesse momento o mendigo
não estava entendendo mais. O fato dele dizer olha para nós já quebrava um pouco o costume de quem ia dar uma esmola. Quem dá uma esmola não diz olha para mim. Pelo contrário, baixa a vista, pega a moeda. Mas aquela frase de Pedro exigia do mendigo uma atitude diferente. E o mendigo certamente olhou nos olhos dele. E Pedro disse assim, nós não temos o que você espera, nós não temos dinheiro, nós não temos nem prata nem ouro, mas eu tenho uma coisa especial, eu tenho uma coisa diferente, isso que eu tenho eu lhe dou. E olhou para ele e disse, em nome de Jesus, anda, como o texto nos mostrou. O que Pedro tinha de privilégio, o que Pedro tinha de bom e de melhor do que o normal, era o nome de Jesus. E isso, então, Pedro quis compartilhar com ele. Então, nós vemos aqui que o nome de Jesus significa muitas coisas na vida daqueles que acreditam nele, que acreditam no Salvador. Vamos ver algumas delas que são de suma importância. O nome de Jesus, então, exerce o poder de Deus. Todos sabemos, até hoje, no século XXI, que não existe tecnologia que tenha o poder de restaurar a saúde de um homem que nasceu aleijado, de devolver a uma pessoa, ou mesmo presentear uma pessoa com uma restauração, com uma saúde que ele nasceu sem ela, sem condições. Por mais que tenhamos tecnologia de cirurgias, eu conheci uma moça que nasceu com o pezinho torto, assim, ela já aos seus 30 anos já andava assim, se adaptou àquilo e resolveu fazer uma série de cirurgias para consertar o pé, e depois da 4ª cirurgia ela ainda andava com muleta, andando, se mancando. Houve um avanço muito grande no seu defeito, mas ela ainda assim precisava de muletas, precisava de ajuda, de certas coisas, tomava remédios regularmente por causa em função das cirurgias que fez. Não temos como tornar perfeito uma pessoa imperfeita até hoje. Somente o poder de Deus pôde realizar daquela forma, naquela amplitude. A gente vê, o texto nos mostra que o homem não saiu mancando, segurando nos outros. Ele saiu saltando de alegria. Ele não somente passou a andar como as outras pessoas, ele passou a pular. Ele teve a sua saúde inteira, normalizada. Então, sabemos que isso somente Deus pode providenciar, somente o poder de Deus pode realizar tal feito. Desde aquela época até hoje, todos sabemos que, se não pelo poder de Deus, aquilo não poderia ter acontecido. E o apóstolo Pedro, então, provou, logo no início do seu ministério, no início da história da igreja, que o nome de Jesus exerce todo o poder de Deus, mesmo diante daquelas coisas que não entendemos. Também vemos que o nome de Jesus revela o amor de Deus. O apóstolo Pedro não somente falou, seja abençoado, e foi embora, mas ele foi até lá, estendeu a mão, tocou no mendigo, segurou a mão dele, o ajudou a levantar, ou seja, se identificou com ele, compartilhou da sua dor, da sua dificuldade. O nome de Jesus somente pode ser usado para exercer o poder de Deus quando também traz o amor de Deus em seu coração. O apóstolo Pedro manifestou esse amor de Deus ao se associar, ao se assimilar ao mendigo, que certamente era um homem rejeitado pela sociedade, um homem que inspirava asco, que as pessoas não passavam por lá, não o olhavam como amigo, como querido, não, mas Pedro foi lá e segurou a mão dele, me deu a mão, o ajudou, se solidarizou com ele. Então nós vemos que o nome de Jesus, que é o que enchia o poder, o coração de Pedro, é o que Pedro vivia, o nome de Jesus que era a fórmula dos dias de Pedro, da vida de Pedro, que ele reconhecia como sua vida, também manifestava o amor que Deus tem pelas pessoas. Então, Pedro amava aquele homem,
amou aquele homem, independentemente da sua condição social, independentemente da sua tristeza, ele o amou. E por causa do seu amor, ele pôde manifestar também o poder de Deus no nome de Jesus. Vemos também que o poder de Deus salva os pecadores perdidos. Aquele homem não ficou bom para sair para o mundo, para uma vida de pecado, mas o texto nos diz que ele entrou no templo junto com Pedro, acompanhou Pedro em sua fé, em sua crença. Ele se tornou um cristão. O versículo conclui dizendo que ele entrou no templo e louvou a Deus. A sua vida se transformou num instrumento do Senhor, num instrumento de louvor a Deus. Vemos que o nome de Jesus também apresenta ao mundo uma nova vida. Apresenta ao mundo uma possibilidade de vida nova. O texto, o versículo número 9, nos mostra que todo mundo viu aquela transformação. O mundo pode ver o poder de Deus e os seus efeitos através tão somente do nome de Jesus. E finalmente nós vemos que o nome de Jesus vale mais do que todo ouro e toda prata ou qualquer coisa material que o mundo possa oferecer. Eu creio que aquele aleijado que estava sentado ali na porta do templo ficou muito mais feliz pelo presente que ele recebeu do que por qualquer outra quantidade de ouro e de prata que pudesse ter sido lhe ofertada. Foi muito melhor passar a andar e esquecer do seu opróbrio, esquecer do seu defeito, da sua imperfeição, se tornar uma pessoa normal, uma pessoa com condições de ser feliz, vale muito mais do que qualquer outro bem que o mundo possa dar. Portanto, queridos, o nome de Jesus pode ser o maior bem e a maior virtude em nossas vidas, desde que saibamos amar as pessoas, amar a Deus, buscar a Deus sobre todas as coisas e vivenciarmos o nome de Jesus em nossas vidas, no nosso dia a dia. Que Deus, então, abençoe você neste dia. Um grande abraço.